Olá pessoal, bom dia. Para nós é motivo de muita alegria. Hoje eu tive o privilégio de poder transmitir um pouco da palavra de Deus a um grupo de mulheres lá no Brasil. É um grupo que se reúne todos os dias às 5 horas da manhã. E hoje eu tive o privilégio de trazer a mensagem especial para elas. A mensagem que eu levei hoje, que eu pude compartilhar com elas, estarei agora falando com vocês, tá bem? Um texto muito especial do livro Caminho a Cristo, que diz o seguinte: aquele que mantém os inumeráveis mundos, ao mesmo tempo cuida das necessidades dos pequenos pardais. Esse Deus é tremendo. Continuando, a escritora diz: quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Esse Deus que tem o universo na palma de suas mãos é o mesmo Deus que cuida da necessidade de um pequeno pardal. Ele vê o rico no seu palácio se banqueteando, como ele também vê o pobre na sua humilde choupana. E nada passa diante desse Deus desapercebido, nenhuma lágrima ou nenhum sorriso. Com esse pensamento, com esta forma de introdução, nós convidamos as pessoas a ler então conosco Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 conta a história de uma pessoa. Na realidade, hoje o tema era para especificar um Deus que cuida dos oprimidos e também dos opressores. Dos oprimidos, nós relatamos o que está escrito em Lucas, capítulo 18, no versículo 35 em diante, que conta a história de que Jesus estava passando ali em Jericó. E no momento que Jesus estava passando em Jericó, tinha ali à beira do caminho um homem cego que estava esmolando, pedindo ali para que pudesse obter o sustento para aquele dia. Olha a situação desta pobre alma. Além de estar cego, não tinha condições nenhuma financeira. Eu creio que as suas roupas eram todas gastas. Ele não tinha o alimento do dia. Então era aquele momento que ele estava ali no meio de toda aquela multidão passando para que pudesse obter o sustento para naquele dia. O que acontece? A Bíblia diz que aquele homem começou a ouvir todo aquele barulho, e aí então ele pergunta para alguém que estava passando ali mais próximo: escuta, o que está acontecendo? E aí então a pessoa pode dizer: olha, quem está passando aqui é Jesus o Nazareno. Nossa, naquele momento o coração daquele homem vibrou de alegria, porque ele achou: essa é a minha oportunidade. Eu vou clamar e vou pedir ajuda. Vai que esse Jesus também pode me dar, de repente ele vai me dar algo muito especial. Vai que ele me dá a esmola do dia. Qual a esmola que você está precisando? Será que você também se encontra à beira do caminho, precisando clamar, precisando de ajuda? Veja o que aconteceu com esse cego. Diz a história bíblica que ele começou a gritar, a gritar em alta voz. E de repente agora, as pessoas que estavam ali próximo a ele diziam o seguinte: cala a boca, para de ficar gritando, você está atrapalhando. Aquilo servia para ele como um estímulo e ele começou a gritar ainda mais. A sua voz intensificava ao ponto de Jesus dizer: tragam ele a mim. Vamos dar uma pausa aqui. Essa é a mensagem bíblica de Lucas 18, 35 em diante. Há necessidade? Será que o Cristo que estava passando por Jericó não conhecia também a necessidade daquele homem? Precisava aquele homem gritar daquela forma? Por que ele estava gritando? Porque ele sabia que, quem sabe, aquela seria a sua última oportunidade. Há sobre nós também um determinado aviso: Jesus está voltando, não simplesmente para passar em Jericó, mas esse céu será aberto e milhares de anjos vai vir acompanhando, e que nós possamos naquele dia também dizer: eis que esse é o nosso Deus. Mas para isso nós precisamos ter a experiência que aquele cego teve, e ele gritava em alta voz. Levaram ele até Jesus. E naquele momento, então, Jesus disse àquele cego: o que você precisa? O que queres que eu te faça? Nesse exato momento, Jesus também te pergunta: o que você está precisando? O que aflige a tua alma? O que você mais precisa nesse momento?
Aquele cego então pôde dizer para Jesus: Jesus, que eu torne a ver. Ele poderia ter pedido inúmeras outras coisas, mas no verso 35 de Lucas 18, a palavra diz: E aconteceu, ao aproximar-se ele de Jericó, estava ali um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aquele cego fez o maior pedido. Ele pediu que Jesus pudesse abrir então seus olhos. Ele queria voltar a ser uma pessoa normal. Ele queria poder trabalhar, poder ter o seu sustento, sair daquela vida miserável à beira do caminho. É isso que nós também precisamos fazer. Assim como aquele cego, clamar em alta voz: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver. Nós estamos inseridos num contexto de muitas informações, sem conteúdo. As pessoas estão correndo atrás do vento. Nós precisamos fazer como cego, clamar a Jesus, ok? Continuando, tem um outro texto muito especial que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, da nossa escritora Ellen White, na página 104, a mensagem nos diz o seguinte: cumpre-nos em simpatia e compaixão, servir aos necessitados de auxílio, buscando aliviar as misérias da humanidade. Existem muitas pessoas que, como o cego de Jericó, estão à beira do caminho, precisando de auxílio, precisando de ajuda para aliviar o sofrimento humano. Que você e eu possamos fazer parte desta multidão, onde nós possamos levar para os cegos à beira do caminho um Cristo maravilhoso, que tem autoridade de abrir os olhos e dizer: a tua fé te salvou, ok? Esse mesmo Jesus que ajudou aquele cego ali na beira do caminho, indo para Jericó, ele entrou em Jericó, porque ele sabia também que ali em Jericó existia um homem rico, mas que também precisava dele. É o que está escrito em Lucas capítulo 19. Lucas 19 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é diferente do primeiro personagem. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos e rico, mas ele procurava ver quem era Jesus. O que acontece? No momento em que aquela multidão estava ao lado de Zaqueu ali, ele era de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus. E o que aconteceu? Ele teve uma estratégia, ele não desistiu, ele foi até o fim. E diz a mensagem bíblica de Lucas 19 que Zaqueu, ele correu à frente da multidão e subiu numa árvore. Por quê? Ele era pequeno, a multidão estava aglomerando, ele não conseguia ver Jesus. E aí ele subiu para ver Jesus. Versículo 5 de Lucas 19, há algo muito especial que eu queria então dizer para vocês. Diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima. Por que Jesus olhou para cima? A Bíblia diz que ali estava Zaqueu. E o Deus maravilhoso que nós temos, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia perfeitamente da necessidade do pobre que esmolava à beira do caminho, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como ele também sabia a necessidade de alma daquele homem Zaqueu. Estava naquela árvore, que fez tudo aquilo para ver Jesus. E Jesus olha para ele e chama ele pelo seu nome e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou à sua casa. 2 pontos importantes. Para aquele cego, Jesus olhou e disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Mas para Zaqueu, ele deu uma ordem: Zaqueu, desce, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Sabe, esse descer significa que não são as condições financeiras favoráveis que vai me ajudar. Não é as condições sociopolítica, econômica que vai também me ajudar. Faz parte, mas é Jesus que quer entrar na sua casa. É Jesus que quer moldar, transformar a sua história. Então, como eu li a princípio, esse mesmo Deus que cuida do universo na palma das suas mãos, ele também olha para o pequeno pardal.
Ele vê o rico no seu palácio se banqueteando, como ele também vê o pobre na sua humilde choupana. E a todos de igual modo ele olha com ternura. Esse é o Deus maravilhoso no qual nós adoramos, tá bem? Uma outra parte que eu quero finalizar que diz o seguinte, no livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 10, essa escritora diz o seguinte: nunca devemos deixar de trabalhar por uma pessoa enquanto houver um raio de esperança. Os seres humanos custaram um valor inestimável ao nosso Redentor e não podemos abandoná-los ao poder do tentador. O Deus que nós estamos falando aqui nesse momento é o Deus que cuida do oprimido, daquele pobre que esmolava à beira do caminho de Jericó, como também o mesmo Deus que olhava para Zaqueu em cima daquela árvore, via a necessidade daquele homem. Desce, Zaqueu, porque hoje eu estarei em sua casa. Qual que é a sua condição? Qual que é a sua condição hoje? Entre esses dois personagens que eu acabei de apresentar, qual que é a sua condição? Não importa a condição que você esteja, há um Deus que te ama demais. Há um Deus que tem poder de mudar a sua história. Há um Deus que pode, com amor eterno, te dizer: eu te amo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ok? E qual que é a minha missão? Qual que é a sua missão nesse vasto mundo de pecado? Olha a nossa missão, eu vou ler então aos senhores. Cumpre-nos em simpatia e compaixão, servir aos que necessitam de auxílio, buscando aliviar as misérias da humanidade. Existem muitos à beira do caminho, esmolando, precisando do rico Deus que você o adora. Existe também aquele em situação, em melhores condições financeiras, mas que também tem um vazio existencial que somente o nosso Deus pode preencher. Que você possa ser esse auxílio na vida dessas pessoas, ok? O Senhor te abençoe e te guarde. Deixe Deus te usar para que você possa ser um bálsamo nas feridas de muitos que estão sofrendo no pecado. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.